Bom pessoal, olá a todos. Já que nós estamos falando aqui de termos, né, nos últimos vídeos, falamos de iniquidade, impiedade, julgo desigual, surgiu um termo lá no grupo, né, sobre o Espírito Consolador, né, que é o Paráclito lá de João. Aí eu resolvi dar uma analisada no termo. Lembrando que nesse vídeo eu não vou falar quem é o Paráclito, quem não é, porque eu já fiz vídeo sobre isso. Nesse vídeo eu vou analisar só o termo, tá bom? No Evangelho de João aparece algumas vezes o termo Paráclito. Você vê que eu escrevi errado, Paráclito. Meu notebook anda meio ruim, tá difícil para fazer vídeo, mas vamos lá. Que é traduzido nas Bíblias em português como Consolador. Ó, João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e eles vos dará outro Paráclito, outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,26. Mas aquele Consolador, aqui ele já identifica quem que é o Espírito Santo. Deixa eu até dar uma destacada aqui, ó. Que o Pai vos enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 15,26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, então vem de Deus, ele testificará de mim. E a última referência é em João 16,7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, Jesus, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Então aqui vinha da parte do Pai, aqui já vem da parte dele. Mas enfim, o termo Paráclito, que é esse aqui em grego, ó, Paráclito, Paráclitos, é formado pela junção de para, que é esse primeiro aqui, ó, para em grego, que é de perto, ou seja, de algum lugar, mais kalel, que é essa outra parte aqui, ó, que é fazer um chamado, mas tem o sentido de ajuda, socorro, quando você pede uma ajuda para alguém. Logo, a tradução literal seria chamado em socorro de alguém. É isso que significa o Paráclito, alguém que acude de perto. O sentido pode ser um intercessor, um defensor ou até mesmo um advogado, alguém que vem para socorrer ou ajudar alguém. Segundo a definição corretamente do aparato crítico do Bible Hub, é um advogado que faz o julgamento certo, porque está perto o suficiente da situação. Tá? Então, um advogado que vai lá, visita o preso, ou está a par da situação, ou é conhecido, então ele pode fazer uma defesa melhor. O termo aparece também na primeira epístola de João, só que aqui na epístola de João as Bíblias traduzem como advogado. Aqui, ó. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, nós temos o quê? Um Paráclito, aqui, ó. Um advogado para com o Pai, e Jesus Cristo, o justo. Então João, aqui que é da mesma corrente de pensamento, alguns acham até que é o mesmo autor dos evangelhos, ele fala que Jesus é um Paráclito, no sentido de ser um advogado, um defensor. Então esse é o sentido dessa palavra, tá? É um sentido mais coerente do que consolador, tá bom? Logo, uma tradução como defensor seria mais harmônica, né, com o termo e com o que Jesus disse. Porque Jesus disse assim, ó: quando, pois, vos conduzir e vos entregar, e não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer. Entregar onde? As sinagogas, reis, essas coisas. Ele está dizendo que os discípulos dele seriam perseguidos. Nem premediteis, ou seja, não fica premeditando o que eu vou falar se eu for preso. Não. Mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Por quê? Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então aqui ele fala que o Espírito Santo, que o autor de João chama de Paráclito, né, um advogado, mas é a mesma coisa aqui, ó, um advogado, que é o Espírito Santo, iria colocar na boca dos discípulos palavras para defender eles, para eles terem uma defesa. Basicamente isso. Aí algumas pessoas falam, é Jesus, porque aqui João chamou ele de advogado, ó, Jesus Cristo. Não, não é Jesus, porque é um título. Então Jesus é um advogado, você pode ir no escritório de advocacia que você vai encontrar um advogado, e esse advogado não é Jesus. Agora, por que não é Jesus? Porque primeiro que Jesus diz outro Paráclito. Ó, eu rogarei ao Pai e eles vos dará outro advogado. Então se é outro advogado, logo não é Jesus. Aqui em João 16,7 ele fala também, ó, se eu não for, né, Jesus, o advogado, o Paráclito, não virá a vós. Então logo ele não é o mesmo. E por fim, no próprio Evangelho de João, o autor diz aqui, ó, que Jesus fala assim, ó: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então se a doutrina que Jesus falava não era dele, mas era do Pai, quer dizer que Jesus também tinha um Paráclito. Ele tinha um Espírito Santo que colocava palavras na boca dele, como nos profetas, e fazia ele transmitir a sua doutrina. Tá bom, pessoal? Então mais um termozinho interessante, analise aí, tire suas conclusões. Espero que tenham gostado. Até a próxima.